Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 24 de julho. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a mensagem do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus está no mesmo cenário, né? Está no mesmo local com os apóstolos, ali onde o Evangelho de ontem ele contava a parábola do semeador. E, na verdade, se nós continuarmos lendo o Evangelho, nós veremos que Jesus vai explicar para eles. Eles têm ainda uma dificuldade de compreender a história que Jesus contou para explicar o reino de Deus. Mas Jesus era muito paciente, né? E o tempo que fosse necessário para eles compreenderem, ele gastaria, entre aspas, porque o importante era que eles compreendessem o reino de Deus e o que Deus quer de cada um de nós. Como o Senhor também é paciente com cada um de nós, quando nós não entendemos aquilo que Ele faz em nosso meio. E a narração do Evangelho de hoje, ela precisa ficar clara para nós, porque tem muitos que muitas vezes pedem a Deus, ou melhor, se reportam a Deus pedindo a Ele explicação por algo que está acontecendo na sua vida ou está acontecendo à sua volta. Deus não tem que dar explicação para nós de nada. E nem nós não temos que querer descobrir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Não, Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos colocar nas mãos dEle, confiar no Senhor, crer, né? Que isso é o que nós vemos na narração dos evangelhos, que muitas pessoas que iam até Jesus pedindo cura, e aquelas que levavam alguém para ser liberto, quando acontecia, o que Jesus dizia para aquelas pessoas? Vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. Então ele mostra para nós a necessidade e a importância de nós crermos no Senhor. Quando nós pedimos a Deus que nos mostre ou que nos confirme, ou quando nós ficamos querendo descobrir o querer de Deus, o propósito de Deus, isso já mostra uma falta de confiança no Senhor. Então eu quero saber qual é a intenção, qual é a vontade de Deus para, o que falava no dia de ontem, né? Racionalizar a nossa relação com Deus. Não podemos fazer isso. Então eu quero saber qual que é o projeto de Deus para eu poder decidir se eu mergulho ou não. Então
Se você for racionalizar, você já sabe que você não vai, porque o seguimento ao Cristo, viver as coisas de Deus, exige de nós renúncia, mudança de vida, carregar a cruz, negar a si mesmo. Isso tudo Jesus diz para nós, né? E se nós formos racionalizar, nós não vamos fazer nada disso. Porque se nós formos comparar a vida cristã com a vida mundana apresenta para nós confortos dos quais nós não vamos querer abrir mão. Então, não é racionalização, é fé. É fé, é crer que Deus tem poder, que Ele é o Senhor, que Ele sabe e pode todas as coisas, que é o Pai e como o Pai cuida de nós em todos os momentos, em todas as situações, e nos colocar nas mãos dEle, confiando, né, que Ele fará e faz por cada um de nós, que Ele cuidará e cuida de cada um de nós. Tenho certeza que você sabe disso, já experimentou, já viveu na sua fé, já fez essa experiência de Deus. Eu tenho certeza, desde algo pequeno ou algo grandioso, tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez a experiência de Deus. Então, que ouçamos o que o Senhor traz para nós hoje, de modo especial nesse Evangelho de São Mateus que nós ouvimos, para não ficarmos, às vezes, questionando a Deus, né, querendo entender o propósito de Deus, apenas nos jogarmos nas mãos dEle e permitir Deus ser Deus na nossa vida. Esse é o processo. Basta crer, ter fé, e o restante, tudo aquilo que precisa ser feito, Deus fará. Sempre foi assim, é assim e sempre será. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.